Muito bem. Andréia, pode começar. Bom dia a todos, Namastê, Hare Krishna. Vamos com as reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Leitura do verso 38 e 39 do canto 1, capítulo 3. Leitura em sânscrito. Savedadatur paravim parasya duranta viryasya ratanga paneh yo mayaya santataya nuvirtya vayeta tatpada saroja gandham. Verso 39. Ateha dhanya bhagavantaitam yad vasudeva kila lokanate kurvanti sarvatmakanatma bhavam na yatra vuya parivarta ugrah. Tradução ao português. Verso 38. Somente aqueles que prestam serviço sem reservas, ininterrupto e favorável aos pés de lótus do Senhor Krishna, que carrega a roda da quadriga em sua mão, podem conhecer o Criador do Universo em toda a sua glória, poder e transcendência. Verso 39. É somente fazendo tais perguntas neste mundo que podemos ser bem-sucedidos e perfeitamente conhecedores, pois essas perguntas invocam amor transcendental, extático pela personalidade de Deus, que é o proprietário de todos os universos e garantem 100% de imunidade contra a medonha repetição de nascimentos e mortes. Mais uma vez, 38. Somente aqueles que prestam serviço sem reservas, ininterrupto e favorável aos pés de lótus do Senhor Krishna, que carrega a roda da quadriga em sua mão, podem conhecer o Criador do Universo em toda a sua glória, poder e transcendência. Verso 39. É somente fazendo tais perguntas neste mundo que podemos ser bem-sucedidos e perfeitamente conhecedores, pois essas perguntas invocam amor transcendental, extático pela personalidade de Deus, que é o proprietário de todos os universos e garantem 100% de imunidade contra a medonha repetição de nascimentos e mortes. Gratidão, Namastê, Hare Krishna. Obrigada, Andréia. Também vou às reverências. Quem quiser me acompanhar fazendo Anjali Mudra, que o próprio Mudra já é um gesto de reverência. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurum Militam Gyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, neste assim chamado mundo material, o mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento. A tal mestre espiritual, ofereço minhas respeitosas reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muito bem. Esses versos aqui, né? Maravilhosos. Mas eu vou começar pelo verso 39, porque que ele fala, é somente fazendo tais perguntas. E aí a gente fica meio assim, mas que perguntas, né? Então, foram as perguntas feitas pelos sábios
para Sutta Goswami, que vai falar o Srimad Bhagavatam. Então, os capítulos de 1 a 3 do Srimad Bhagavatam são como assim, um resumo bem conciso desse Purana, que é essa obra compilada por Vyasadeva. E aí, no primeiro capítulo, que foram feitas essas perguntas, são 6 perguntas. E nos capítulos 2 e 3, que a gente está terminando o capítulo 3, foram dadas as respostas dessas perguntas de forma bem resumidas. E agora essas respostas vão ser demonstradas e vão ser contadas ao longo de todo, de todo esse nosso estudo do Srimad Bhagavatam. E aí esse capítulo 3 vai terminar agora sexta-feira, e do capítulo 4 em diante é que vamos realmente começar as histórias do Srimad Bhagavatam. E aí, para a gente relembrar o conteúdo desses 3 capítulos, eu vou falar agora quais foram as 6 perguntas e quais foram as respostas. Hoje a gente vai fazer uma retrospectiva, um resumo desses 3 capítulos, para que aí na próxima semana a gente comece com o capítulo 4, lembrando bem, qual é o contexto da obra. Então, a primeira pergunta que foi feita, todas as perguntas foram feitas no capítulo 1. E o capítulo 2 e o 3, que a gente está acabando de estudar agora, foram dadas as respostas. Então, a primeira pergunta: qual o bem último e absoluto? Qual que é a meta da vida para nós, essas pessoas, que estão vivendo nessa era de Kali? E qual o caminho que a gente tem que seguir para alcançar essa meta, que é a meta da vida, o bem último? O que a gente precisa fazer para alcançar? Então, a resposta, que está no capítulo 2, ele diz que o bem último para toda a humanidade é o serviço devocional amoroso, ininterrupto, à suprema personalidade de Deus. Ou seja, Bhakti, que é devoção, é o melhor caminho e a meta última. E aí, o que devemos seguir, o nosso caminho, é o caminho da compaixão, compaixão pela humanidade. E nós aqui nessa sala, que já aprendemos tanta coisa, a gente também pode, ser compassivo e mostrar esse caminho para outras pessoas, para que essas outras pessoas também compreendam que é possível sair desse ciclo de samsara, que é esse eterno ciclo de nascimentos e mortes. Então, a segunda pergunta, ele faz, qual a essência de todas as escrituras? De todas as escrituras existentes, o que é a essência delas? Então, a resposta é dada dizendo que em todas as escrituras reveladas é dito que o objetivo maior da nossa existência é compreender a suprema personalidade de Deus. Todos os textos sagrados, todas as escrituras, elas todas propõem isso. Compreender a suprema personalidade de Deus. É o que a gente tenta fazer aqui nessa sala, a gente todo dia fala sobre isso. Também tem o estudo do Tratado do Teorema dos Sonhos, para quem tiver interesse. É um estudo para compreender a mente da suprema personalidade de Deus. Pergunta 3. Com que propósito Krishna veio ao mundo? Então, Krishna veio ao mundo para executar suas lilas
seus passatempos, e mostrar, assim, para nós, né, um exemplo, os princípios do Dharma, os princípios da retidão, para que, finalmente, a gente, entendendo o objetivo da vida, a gente possa, né, sair dessa clínica aqui que a gente está, dessa simulação, e despertar na transcendência. E aí que todos os avatares, as expansões que a gente já leu, que já viu, todos foram exemplos de como seguir o Dharma Supremo. As lilas têm essa função, dar o exemplo para nós. Então, a pergunta 4 foi como a Suprema Personalidade de Deus manifesta toda essa criação cósmica? Como é que surgiu isso tudo? Então, através da energia interna da personalidade de Deus, ele manifesta essa simulação, cria as energias de causa e efeito, e cria também todos os possíveis personagens que nós, como almas, podemos experienciar e, através deles, evoluir. E aí, para finalmente a gente sair desse ciclo de samsara. Quantos e quantos e quantos personagens a gente já viveu? A gente espera que esse seja o último, né? A gente já viu muita coisa nessas vidas. Então, já deu para aprender um pouquinho, né? A 5ª pergunta, os sábios pedem a Sutta Goswami que ele narre as atividades das lilas e dos avatares. E aí, Sutta Goswami, no capítulo 3, que a gente viu há pouco tempo, são vários versos que ele descreve brevemente os 22 avatares da Suprema Personalidade de Deus e suas atividades, suas lilas, cada uma delas com uma função específica, com uma qualidade específica. E aí culminou na última lila, que é o aparecimento de Krishna, que é a Suprema Personalidade de Deus, em pessoa, que veio para nós aqui no início, né, da Kali Yuga. E a última pergunta é: após Krishna ter partido para sua morada espiritual, quem ficou encarregado de zelar pelos princípios religiosos? Ou seja, traduzindo, Krishna saiu quando começou Kali Yuga. Então, nessa era de ferro que nós estamos vivendo, onde nós podemos encontrar o Dharma Supremo? E a resposta é no verso 43, que a gente vai estudar agora na quinta-feira, mas eu já vou dar uma dica aqui. Então, a gente pode encontrar o Dharma Supremo nessa própria obra aqui, esse Bhagavata Purana, que é o Srimad Bhagavatam, que é dito ali no verso, que vai iluminar como o sol a escuridão da ignorância dos que vivem em Kali Yuga. Então, foram feitas essas 6 perguntas e dadas essas 6 respostas. É um grande resumo do que nós vamos ver pela frente. E aí, no verso 38, né, que é o verso anterior, ele já responde aqui, né, qual é a solução para a gente sair desse ciclo de samsara. Eu vou repetir o verso. Somente aqueles que prestam serviço sem reservas, ininterrupto e favorável aos pés de lótus do Senhor Krishna, que carrega a roda da quadriga em sua mão, podem conhecer o Criador do Universo em toda a sua glória, poder e transcendência.
Então, nesse verso aqui, é dito com todas as palavras que a solução dos nossos problemas como seres humanos que desejam sair desse ciclo de nascimentos e mortes é prestar serviço ininterrupto e sem reservas ao Senhor Krishna. Isso se traduz em viver no modo da bondade e seguir o nosso Dharma com retidão, com honestidade, dando sempre o nosso melhor, colocando amor em nossas ações, tentando sempre se superar e, principalmente, saindo da letargia e saindo da ignorância, frequentando sadhana, assistindo às aulas, fazendo Mahamantra, acordando cedo, esse processo que a gente já sabe, né? E aí, terminando o verso, né, assim, é assim ele, Krishna, que carrega a roda da quadriga em sua mão, vai se apresentar para nós, né? E nós vamos poder conhecê-lo bem aqui, no centro do nosso coração. Ele se apresenta para nós. E tem essa passagem aqui, né, que fala que carrega a roda da quadriga em sua mão. Essa é uma lila muito linda e muito emocionante. Krishna, ele no auge lá da batalha de Kurukshetra, ele pega a roda da quadriga, carrega essa roda para proteger a Arjuna, que é seu devoto querido, mas só que tem um problema, ele tinha feito uma promessa de que ele não ia participar da batalha. E aí ele pega essa roda da quadriga lá para proteger a Arjuna. E aí fica aquele impasse. Será que ele vai quebrar a promessa que ele fez? É um momento muito tenso lá dessa batalha, muito espetacular, e a gente vai ficar com essa curiosidade, porque em breve a gente chega lá. Então, eu vou deixar agora para o Devananda Prabhu continuar aqui a apresentação desse verso. Prabhu? Eu não estou vendo ele aqui porque minha tela está pequena. Okay. Será que ele saiu? Está me ouvindo? Ah, agora sim. Isso. Ok, muito bom dia a todas as pessoas aqui presentes na sala hoje, no nosso auspicioso sadhana. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito obrigado, Bhakti Vrindavani, pela excelente explicação, muito didática, bem elucidativa. Eu não tenho muito o que acrescentar, né, na sua fala. Vou trazer apenas um detalhezinho que é assim, relevante dentro do contexto, é que no verso 38, está sendo mencionado que é o Senhor Krishna que carrega a roda da quadriga em sua mão. A roda da quadriga, não sei se vocês conseguem ver esse símbolo aqui que eu uso, que é chamado a chakra, né? Essa Sudarshana chakra, Su é um prefixo de intensidade, né? Um prefixo de ênfase. Como, por exemplo, nós vemos mercado, supermercado, né? Homem, super-homem. Então, Su é o prefixo para, né, intensidade, super. E Darshan significa, o Isha, né? O Supremo, e Darshan significa a visão, Sudarshan, a visão do Supremo. Então, chakra, a chakra é a roda, tá? Então, essa roda, esse chakra significa roda, roda que gira, né? Por isso que os chakras, eles parecem ser aquele formato, mas, na verdade, não sei se vocês já viram a hélice de um helicóptero girando a uma alta velocidade, até forma... Os chineses inventaram um brinquedo
que é um holograma, que é um equipamento que vira muito rápido, e aí aparece a forma da pessoa andando, através de um equipamento que gira, tipo uma hélice. Então, os chakras, eles também são assim, eles são circulares, aspirais, e eles giram muito rápido, é uma roda, gira muito rápido, e ao girar com rapidez, forma o mantra, que a gente, né, forma aquele desenho, aquele design que a gente normalmente costuma ver, né, aquilo é a forma do desenho que a roda girando forma na linha do tempo, que nós conseguimos visualizar. Então, isso chama um chakra. E a roda do chakra, o chakra tem, nós chamamos a roda do samsara, né? Tem 3 formações. Em todo o conhecimento védico, nós vamos encontrar essas 3 formações permeando, né, em todas as áreas do conhecimento védico. 3 modos da natureza, Tridosha, a Trimurti, né, os 3 mundos, etc. Os 3 sistemas planetários, os 3 níveis de conhecimento, Kanishta, Madhyama e Uttama. Então, a chakra, ela se manifesta em 3 formas diferentes. Na primeira forma, que é para os neófitos, canistas, ela se mostra como a roda do samsara. É aquela que vai, então, dissolver todo o orgulho da alma condicionada que se declara inadvertidamente, ou seja, desafortunadamente, como senhores controladores ou senhores proprietários da natureza, né? Então, alguém vai dizer aí que eu sou o dono dessa terra, e depois de alguns anos ele falece e é enterrado na própria terra. Então, a pergunta é, quem é dono de quem? A terra é dono da pessoa ou a pessoa é o dono da terra, né? Porque, no final das contas, quem vai dominar, quem vai predominar é a própria terra. Então, a terra ou o planeta Terra tem um proprietário, né? Esse proprietário é o Senhor Supremo. E o chakra, que é a roda do samsara, tem uma função de informar aos infratores, aos invasores, de que esse ambiente tem um proprietário. E qualquer alegação indevida de que eu sou dono disso ou eu sou dono daquilo é, assim, uma infração grave que é considerada né, é praticamente assim, é roubo. É praticamente roubo. Né? Você entra na casa de uma pessoa e diz, isso aqui é meu, isso é crime. Né? Então, se nós, de repente, despertamos e dizemos, isso aqui é meu, esse corpo é meu, essa propriedade é minha, esses filhos são meus, esses netos são os meus, essa conta bancária é minha, essas alegações, elas são alegações infelizes que a roda do samsara vai mostrar que não são válidas, porque ela vai dissolver tudo isso. Então, essa é a primeira fase, né, dessa roda que está na mão de Krishna. Na segunda fase, que é a fase Madhyama, essa roda do samsara se apresenta como os conhecimentos universais, os diferentes conhecimentos, né, os conhecimentos, as vaidades dos conhecimentos humanos, as alegações fraudadas acerca da pessoa suprema, as distorções acerca do absoluto, né? Então, a tentativa do ser humano de compreender o absoluto e misturado com a vaidade da pretensão, que é do orgulho intelectual humano. Então, essa mistura entre uma tentativa sincera de acertos, mesclada com a vaidade e o desejo de autolatria, de adoração de si próprio, é o que se chama de Jnana, né? Ou o conhecimento. Então, esse Jnana também, ele é dissolvido, é a segunda fase da chakra, ela vai dissolver todo esse, né? Esse assim chamado conhecimento acerca do absoluto, para finalmente, né, deixar o ser humildado ou amaciado devido ao orgulho amaciado, então, para que essa pessoa possa visualizar com clareza, né, essa verdade suprema, essa verdade máxima, essa verdade definitiva, que é a pessoa suprema, personificada, artesanal, analógica, pessoal, visual, transcendente. Então, é a segunda fase da chakra, ela tem essa função. Primeiro, dissolve o orgulho da alma condicionada, dissolvendo os corpos e as suas chamadas propriedades, que na verdade pertencem ao Supremo. Na segunda instância, dissolve o orgulho da vaidade intelectual da alma condicionada, que se pretende ser dominador do Senhor Supremo,
a partir de declarações fraudulentas acerca dessa pessoa suprema. Esse falso conhecimento também é dilacerado e dissolvido. Finalmente vem a terceira fase, que é a fase Uttama, a fase superior, que é essa roda do chakra, ela na verdade se transforma num portal transcendental por onde o ser liberado passa e alcança a morada suprema do Senhor Supremo. Sudarshan, Su, a super Darshan, Darshan significa ver, Ishana, o Supremo. A Sudarshana, ela tem, em última instância, o Dharma, né? Ela tem a qualificação de mostrar à entidade viva a pessoa suprema na sua morada suprema. Essa roda que está na mão de Krishna está sob o controle dele. Ele é o controlador dessa roda, desse chakra, que funciona nos 3 níveis. Então, aquele que quer superar a ilusão, a ignorância, a Maya, sozinho, não consegue, de forma alguma, absolutamente, não tem a menor chance, né, de superar a ilusão, a ignorância sozinhos. Porém, se a pessoa entende o atalho ensinado pelos Vaishnavas, que são aqueles que são os amantes do Senhor Supremo, conquistam o coração daquele que tem a chakra, o controle da roda na mão. E automaticamente ele também controla toda essa dimensão, não que ele controla pessoalmente, mas por controlar o coração daquele que controla a roda, que é o chakra, automaticamente tem essa roda, né, domesticada e na sua função máxima. Então, a nossa capacidade como almas condicionadas não é de controlar a natureza, de superá-la, de dominá-la. A gente até consegue alguma coisinha, mas o tempo mostra que a gente consegue normalmente, né, tem o processo de dissolução. Mas a nossa existência, com a característica de Ananda, tem a natureza intrínseca de ser agradável ou de ser capaz de motivar ou seduzir o coração da pessoa suprema para ternura. Então, nós temos em nós, não é algo que nós precisamos comprar no mercado ou se esforçar para conseguir de outra forma. Já existe em nós essa Shakti. Nós somos essa Shakti. Nós, como centelhas, somos essa Shakti de Ananda. E devido à nossa constituição intrínseca de Shakti, de Ananda, a nossa atitude ao agirmos, como a Vrindavani mencionou, em atos de amor e de pensamentos altruístas, de compaixão ao Senhor Supremo, servindo amorosamente, reconhecendo como sendo o proprietário de tudo e reconhecendo como a pessoa mais digna de ser amada, querida e respeitada, apreciada e honrada publicamente. Então, esse ato de amor público, essa declaração pública de amor, ela conquista o coração da pessoa suprema. E como se consegue isso? Somente aqueles que prestam esse serviço sem reservas, ou seja, sem intenções secundárias, sem segundas intenções, sem interesses particulares de vaidade, de adoração de si mesmos, ou de pretensões de facilidades, ou seja, de tirar vantagem sobre isso, mas de forma ininterrupta, ou seja, contínua, não bipolarizada. A gente começa bipolarizados, né? Assim, para cima, para baixo, hoje sim, amanhã não, deu 2 dias não, 3 dias sim. Então a gente vai assim nessa bipolarização, mas a ideia é que o sadhana nos treine ou nos adapte a uma sistematização, ou seja, a uma linearidade, uma estabilidade. E essa estabilidade é aquilo que o que está sendo dito aqui como ininterrupto e favorável, né? Então, essa atitude de amor ininterrupta, favorável, contínua, compassiva na direção da pessoa suprema, reconhecendo como o proprietário supremo a pessoa mais querida, mais honrável e mais digna de receber o nosso amor, não que as outras não sejam, não que os nossos bichinhos de estimação não sejam dignos de receber o nosso amor, nossos filhos, nossos netos, nossos parentes, nossos amigos, não que eles não sejam. Eles são, sim, dignos do nosso amor. Entretanto, o amor, por ser inclusivista e não ser separatista, cabe, sim, à pessoa suprema dentro dele. Então, ele só precisa ser incluído. E, ao incluí-lo, automaticamente, todos os outros amores também se expandem, porque a natureza do Supremo é de expandir. Então, aderindo ou adicionando amor a essa pessoa suprema, a pessoa Krishna, então, todos os seus amores são expandidos. Você não precisa rejeitar os seus amores. Eles aumentam se você inclui a pessoa Krishna
na sua, né, na sua receita do ato de viver em estado de amor, ok? Muito bem, então, mais uma vez, muito obrigado pela, né, participação de vocês, pela energia, pela Shakti que vocês, né, injetaram aí na Sala dos Mantras, nesse auspicioso dia regido pelo Mangal, que é o Marte, né? Mangal significa auspicioso, nos fortalecendo com energia aí para dar ignição das nossas forças e continuarmos caminhando de forma ascendente, porque esse é o objetivo, né, de nós progredirmos espiritualmente, alcançar a transcendência, e para isso é preciso conquistar o coração da pessoa que tem o portal na mão, né, a Sudarshana Chakra, que é o portal transcendente da terceira fase da evolução, tá bem? Muito bem, Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.